E como é que foi esse seu encontro na faculdade? Porque a faculdade você tá no templo do saber, né? Você tá no santuário do saber. Como é que foi isso? Eu fui pra igreja pra tirar minha melhor amiga da igreja. É mesmo? É. Eu fui pra igreja exatamente preocupada com a minha melhor amiga na época da faculdade, de que ela estivesse se envolvendo com alguma coisa muito perigosa, tipo uma seita, uma coisa meio assim, que pudesse colocar a vida dela em risco. Cerebral, né? Que ela estivesse perdendo assim a sua autonomia, digamos assim, a sua sanidade. E muito preocupada com ela, eu pedi que ela me levasse nessa dessa reunião que ela começou a frequentar. E eu achei intrigante porque ela chamava todo mundo da turma menos eu. Então, o anti-evangelismo dela me evangelizou. Entendeu? Uau. O fato dela não me chamar me ofendeu. Sacou? E aí eu pedi pra ela me levar. Eu falei assim, vem cá, você leva todo mundo menos eu? E era uma tal de uma reunião. Porque ela não falava que era assim uma igreja. Aliás, ela falou pra mim, ela falou assim, Dé, não é igreja. Eu falei, na hora, eu falei, com certeza é igreja. Eu falei, olha só, eu quero que você me leve um dia, porque eu quero saber no que você tá se metendo. Entende? Então, com muito custo, um dia ela me ligou, num domingo de manhã, eu tava dormindo, e me acordou e tal, e eu falei, ela falou, bom, vamos pra reunião? Eu falei, mas domingo de manhã? Ela falou assim, ué, você que pediu pra eu te chamar, então a culpa era minha. Gente, olha que técnica maravilhosa de evangelismo, entendeu? Primeiro, você não evangeliza, segundo, você transfere a responsabilidade. Dificulta. Aí eu falei, verdade, fui eu que pedi. E nessa hora eu lembrei de uma coisa que meu pai sempre ensinou pra gente em casa. Meu pai sempre ensinou o seguinte, olha, amigo de verdade é aquele que tá nas horas boas e nas horas ruins ao lado. E na hora eu pensei, minha amiga está passando por um momento difícil na vida. Tanto é que ela está indo para uma igreja. Eu preciso ajudá-la. Alguém tem que fazer alguma coisa. Muito bom. Então eu lembro, Douglas, que eu olhei para o céu e eu tive a seguinte fala. Deus, eu não sei se você existe, mas se você existir, eu te peço uma coisa. Me ajuda a ver os prós e os contras desse lugar para eu salvar a Carol. E fui. Mas você se considerava ateia ou não? Pelo menos agnóstica. Eu não tinha ateia não, porque eu cresci, como eu disse, num ambiente nominalmente cristão e eu não conseguia comprovar que Deus não existia. Então eu cogitava a possibilidade dele existir, mas sem a menor condição de me relacionar com ele. Então é como se ele é uma possibilidade, mas eu não tenho um menor vínculo, eu não tenho a menor condição de comprovar que ele não exista, ou de que ele exista. Então ele fica lá e eu fico aqui. Nesse dia, como envolvia a questão do metafísico, digamos assim, né? Do místico, a questão da fé, eu apelei para essa instância superior, né? Porque vai que ela existe. Então, se ela existir, eu peço que me ajude para eu salvar minha melhor amiga. E fui com essa missão, para procurar os prós e os contras, e tanto é que eu criei uma planilha no meu cérebro, entende? Eu estabeleci ali, abri um arquivo, né? Coloquei ali, comecei a colocar as minhas observações, os prós e os contras do lugar, da mensagem, tudo, para eu fazer depois um saldo, não é? Chegar num resultado e apresentar para minha amiga e falar assim, isso aqui não tem o menor cabimento por isso, por isso, por isso. Então foi uma ida extremamente propositiva, intencional, focada em tirar a minha amiga da igreja. Tá bom para você? Desevangelizar. Isso, exatamente. E foi isso que aconteceu. E o que aconteceu quando você chegou lá? Quando eu cheguei lá, eu fiquei de cara, porque eu estava acostumada com um ambiente escuro, pouca luz, eu quero dizer, com bancos pesados de madeira.
o ambiente então, que eu entendia de igreja era aquela ideia de uma cruz ali com a imagem de um Cristo sangrando, seminu, triste, né, fincado naquela cruz, e pessoas que podiam encher o espaço, mas curiosamente, uma coisa que me incomodava, por isso eu deixei de frequentar. Eu não vou dizer que isso é a experiência de todo mundo, essa foi a minha experiência, tá? Então eu falo isso com muito respeito a quem não pensa da mesma forma. Mas para mim era um ambiente onde havia muito distanciamento. Todo mundo amontoado num banco, mas cada um no seu universo, entende? Seguindo um rito. Isso, eu na época na faculdade, questionando várias coisas, isso aí me soou muito superficial. Entende? Então eu já morava longe da minha família, já morava numa república, já procurava saber para ser. Então eu já era movida à competição. Chegava num ambiente, digamos assim, que professasse fé, certo? A um Deus, a uma divindade, e ainda encontrava uma certa frieza, eu diria, pelo menos nesse espaço aí que eu frequentei por um tempo. Aquilo ali para mim não deu. Então foi quando eu rompi, entende? E aí eu passei a acreditar o seguinte, olha, se Deus for isso, então para mim não serve, porque parece que é pior do que se eu não estivesse aqui. Então é pior eu estar aqui do que eu não estar. Então eu achei que não era um bom negócio. E aí quando eu fui para essa reunião, eu fiquei surpresa, por quê? Porque a estética já era outra. Era cadeira de plástico, daquelas que tem, entende, em clube, aquelas que ficam em volta de piscina. Então não tinha nada, era um salão com uma galera de universidade, que eu fiquei de cara, nós estamos falando de São Paulo, capital, um monte de gente de tudo quanto era faculdade. Era um pessoal que estava lá de manhã, então tinha luz, era claro, sabe? E isso me chamou muita atenção. E eu lembro que tinha música, e música muito alegre. Então era um ambiente festivo. E eu achei isso até um pouquinho assim, irritante, sabe? Porque tipo assim, eles estão felizes pelo quê? Eles estão celebrando o quê, gente? Então assim, eu não entendi nada. E aí aquele monte de musiquinha alegre, aquele pessoal batendo mão, sabe, batendo palma, e parece que estava celebrando, e eu de cara com aquilo ali, já tive que acordar cedo, num domingo de manhã, fui lá para salvar a minha amiga, eu não queria pensar em nada, e tive que pensar para salvar a amiga. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Então eu já tava no ódio, tá entendendo? Uhum. E aí foi quando eu falei, agora que eu vou procurar defeito mesmo para tirar essa menina daqui, para não me atormentar nunca mais. E aquelas musiquinhas alegres, aquele povo felizinho. E aí começa um tal era essa coisa do louvor, que depois eu fiquei sabendo que chamava louvor e adoração. E aí eu lembro que eu li as letras das músicas. E eu fiquei surpresa, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Eu li as letras das músicas e a sensação que eu tinha é que elas falavam comigo. Uau. Parecia que era vivo. Aí eu falei, que coisa estranha. Eu falei, eu não vou nem bater palma porque vão achar que eu tô gostando. Cruzei os braços, tranquei a cara, entendeu? Fiz uma cara de endemoniado e talvez estivesse mesmo. Falei, me erra, tá entendendo? Não vou dar moral pra esse povo não, porque esse negócio aqui é muito envolvente. Eu já tô achando que o negócio parece que a música é viva. Olha que coisa assim surpreendente, né? Uhum. E aí até que assim, o ápice foi quando um ser humano chamado pastor, né, subiu, veio à frente, não é nem subiu porque era tudo uma coisa, um plano só, mas veio à frente e foi trazer a tal da palavra. Quando eu ouvi esse título pastor, me deu calafrio, porque para mim era o sinônimo de desonestidade, certo? Então, assim, quando eu vi que ia ser um pastor, tinha um pastor diante de mim, eu falei, onde é que eu vim parar? Eu tô assim, acho que no meio de uma quadrilha, né? Eu tô assim no centro do crime organizado, no olho do furacão. Porque pra mim aquilo ali dava calafrio. Pra mim era o cúmulo do retrocesso. Entende? Como assim você, um universitário em São Paulo, capital, você está num ambiente chamado igreja ouvindo um pastor? Isso não faz o menor cabimento, não tem o menor cabimento, não faz o menor sentido.
E aí até que ele começou a falar e eu lembro perfeitamente. O título do sermão dele era O Significado da Cruz de Jesus para você hoje. Douglas, eu comecei a digitar no meu cérebro, porque até então, na faculdade, eu trabalhava como assistente de pesquisa de um professor, então o meu trabalho era procurar erro de lógica. Olha só. Aí na hora eu pensei, cara, vai ser mamata, porque esse homem vai começar a falar, vai falar um monte de atrocidade, de abobrinha, com certeza. Então, assim, já era pra ele. Daí você tem uma ideia do narcisismo, da arrogância, da prepotência, do orgulho, né? Pois bem, esse homem começou a falar e só teve um detalhe. Ele citava o único livro que eu tinha tentado ler e não tinha conseguido entender nada, que era a Bíblia. Deus. Resultado, eu me senti desautorizada. Entende? E na hora que ele começou a falar, ele citava, por exemplo, um versículo. Tipo assim, porque Deus amou o mundo que, enfim, entregou o seu filho e tal. Citava ali o texto. Na hora, eu pensava, mas como assim Deus me amou? Ele não me conhecia? Eu só pensava. Aí ele respondia, porque o texto tal diz que Deus te conhece desde o ventre da sua mãe. Deus. Aí na hora, aí eu ouvi aquilo, aí eu digitando no meu cérebro. E aí então eu contra-argumentava aqui. Aí o que eu contra-argumentava aqui, ele respondia lá. Só que foi o sermão inteiro. Até que chegou uma hora eu falei assim, alguém tá me dedando pra esse cara. Alguém tá me entregando pra esse cara. A pessoa da lógica chegou nessa conclusão. Não, eu tive que chegar, meu amigo. Porque assim, eu falei, alguém está me entregando pra esse cara. Porque como é que... Mas aí eu pensei, eu falei, mas como que alguém tá me entregando pra esse cara? Porque eu tô pensando. Falei, colocaram uma escuta. Eu falei, mas no meu cérebro, eu mesma conversando comigo. Eu falei, não, alguém deve estar me observando. Eu virei pra trás pra ver se a parede atrás era falsa ou não, se era um espelho ou não, se tinha alguém me observando com um ponto dizendo que nem fazem teste de empresa, de sabor em pó, de goiabada, tá entendendo? Eu pensei, deve ser uma coisa do tipo. Eu olhei pra trás, era uma parede de tijolo. Eu falei assim, alguém tá me entregando pra esse cara. Aí eu fiquei intrigado, eu falei, mas quem? Porque não tem ninguém. Eu falei, alguém que não é coincidência. Como é que você faz um sermão inteiro, no mínimo, era ali, acho que era no mínimo uns 45, 50 minutos, de alguém dizendo pro cara o que eu tava pensando. Cara, não dá, né? Então, assim, a minha racionalidade parece que chegou num limite. E aí foi quando eu tive que chegar simplesmente a uma conclusão, que foi para mim a mais humilhante de todas, porque acabou o culto, essa minha amiga virou para mim e falou assim, e aí, Dé, o que você achou? Aí a maior humilhação para mim foi essa, ter que dizer para ela o seguinte, eu não tenho opinião formada. Meu Deus. Porque o cara cita o texto que eu não conhecia, citava uns autores que eu não dominava, os que eu gostava, os que eu lia, que estavam bombando naquela época, ele não citou nenhum. Entende? Então, assim, tudo que eu posso fazer é ouvir o discurso dele e procurar algum erro de lógica. Dentro da premissa que ele estabeleceu, o negócio é todo articulado, todo redondinho, todo amarradinho, todo coerente. Então, eu não tenho como dizer, olha, por isso. Então, eu saí dali intrigadíssima. Até que, aí você sabe, né? Vaso ruim... Deus tem que pegar pesado mesmo, porque o vaso é ruim. Essa foi a hora, meu amigo, que a minha amiga saiu para trocar ideia. Eu fiquei sentada ali. Eis que eu, ser racional que sou, inclusive até hoje, chega uma pessoa atrás de mim, eu sentada sozinha, a galera trocando ideia, eu sentada ali pensando em tudo isso, o fato humilhante de eu não ter opinião formada a respeito de tudo que eu ouvi. Chega uma pessoa aqui do meu lado e cochicha assim no meu ouvido, Andréia. Eu só inclinei para trás e falei, a pessoa fala assim, essa é a primeira e a última vez que você vai ouvir essa mensagem, não desperdiça. Meu Deus. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Não tinha ninguém? Não. E me chamou pelo nome. Foi a hora que eu tive uma conclusão. Maravilha, agora eu ouço vozes. Então é o quadro, assim...
fechou o quadro de esquizofrenia. Um surto, né? Eu estou em surto. E o orgulho não permitia que eu falasse isso pra ninguém. Então, tipo assim, fecha a boca, porque agora você tá à beira da loucura. Entende? Você tem uma imagem a zelar. Resultado. Como é que você vai pra casa com essa? Porque eu ouvi uma voz que me chamou pelo nome e falou pra eu não desperdiçar a mensagem, porque ia ser a última vez que eu ia ouvir. Meu Deus. Tá bom pra você, meu amigo? Foi assim. Então, o que me restou? Ela virou pra mim e falou assim, olha, vai ter um acampamento daqui 3 dias. Vamos. Eu tava louca pra ir, mas não ia dar o braço a torcer. Eu falei, não posso, porque eu tenho que estudar. Eu arrumei uma desculpa. Ela falou assim, não, já tinha escrevido. Eu falei, tá bom, vai. Eu tava louca pra ir, mas o orgulho não deixava eu reconhecer. Fui. E lá foi pregado, depois de um dia inteiro, né, de atividade, a galera curtindo, jogando vôlei, tomando sol e conversando. E eu fui para observar todo mundo e vi que era todo mundo gente comum como eu. E teve um culto no final do dia, a mulher do pastor pregou sobre a mulher samaritana. Eu entendi que ela queria que eu me identificasse com aquela mulher na beira de um poço, precisando de Jesus. Eu entendi o plano dela. Mas eu não conseguia acreditar em nada. Eu vi que o povo levantava a mão e chorava cantando para Deus. Eu até apertava o olho para ver se saiu uma lágrima, para eu sentir alguma coisa. Eu não sentia nada. Até que eu cheguei a uma conclusão. Falei, cara, tudo que eu quero é sair desse lugar, voltar para São Paulo, tocar minha vida. Aí eu lembrei da voz. E aí foi quando eu perguntei, bom, se não quero por quê? Aí foi quando acabou o culto, chamei minha amiga e falei, tira umas dúvidas. Aí bombardeei a menina de um monte de pergunta. Ela cansou, falou, vai lá e fala com o pastor. Eu falei, o quê? Falar com o pastor? Deus que me livre. Se é que ele existe, que ele me livre. Ela me apresentou pro pastor e eu prometi uma coisa pra mim, Douglas. Falei, eu não vou abrir nada da minha vida pra esse cara. Mas eu não sei o que aconteceu, meu amigo. Minha boca criou vida própria e ela começou a falar feito uma louca. Quando eu vi a desgramada da minha boca, me entregou. E falou pro homem o seguinte, falei, pastor, a sensação que eu tenho é que eu tenho que nascer de novo, que parece que eu não sei nada. Você falou isso? Falei, você é pastor, você é evangelista, me fala se não era tudo que você queria ouvir de uma visitante. Meu Deus, você levantou a bola, né? Foi quando eu pensei o seguinte, esse cara vai tentar fazer minha cabeça. E se ele tentar, é tudo que eu preciso para nunca mais pisar nesse lugar, nem dar atenção para esse discurso. Aí quando eu vi que ele ficou interessado pelo que eu disse, e eu fiquei desesperada, porque parece que foi de uma honestidade, parece que eu me despi. Meu coração parece que se despiu diante e eu não queria nem fazer isso. Foi quando... Aí eu tentei manipular o cara, né? Foi quando eu falei assim, exatamente a sensação que eu tenho, e eu continuei falando a verdade, mas aí eu já queria que ele caísse na armadilha, né? A sensação que eu tenho é que eu tenho que começar do zero, porque parece que eu não sei nada. Aí ele virou e falou, é mesmo? Eu falei, pastor. E eu esperando que ele tentasse me convencer de alguma coisa. Ele virou pra mim e falou, amém. Eu falei, amém? Saiu e me deixou. Resultado, Douglas, o que funcionou comigo foi não me evangelizar. Exato.